Olá, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Eu tô, Ah, perfeito. perfeito. Tá, eu fiz um teste semana passada e meu medo era que chegasse aqui e a gente desse uma pane de áudio ou de vídeo. Imagino que vocês estão também vendo a projeção que eu estou compartilhando aqui Sim, com a tela, essa né? tô vendo. Ah, Deixa eu perfeito. mandar um print screen para você. Não, perfeito. Porque tem áudio e vídeo embutido, né? E eu espero que não fale nada aqui. Aí. Ah, tá. E agora? É só checar se o seu microfone tá ligado. O vídeo não, o microfone sim. Ué, sim. Sim, não tá saindo volume? Não escuta nada. Ó, você tá aparecendo ali já, em Já está cima. aparecendo, né? Clica no microfone e clica de novo. Não, o microfone está aí. Tá, mas às vezes clica de novo. Às vezes dá... Aí tá você também, aí, ó. Ó, clica aqui, esse vermelhinho que tá. O dublo? É, não sei. Não, não é ele que tá. E esse aqui? Uhum. Acho que ele tá esperando também, então acho que não começou ainda.
Não, seu Walter, boa noite. Estou ouvindo Boa o noite. senhor aqui. O senhor Tudo bem? está me ouvindo bem no volume ou Tá baixo? está baixo? Então, talvez o seu controle de volume do seu computador, né? Ixi. Se alguém mais acusar que o volume está baixo, que do É, meu lado aqui, eu estou é, colocando um volume Como razoável. acessou o volume aqui agora? Não tô Você pode achando procurar um nada. ícone embaixo Tem que ligar a da sua tela. bandeja. Olha. Eu estou ouvindo o senhor muito bem aqui. Agora não tem como aumentar. Acho que tinha que ter aumentado antes. Eu acho. O que diz aqui? Douglas Walter. Por aqui você não aumenta, por esses botões. Não. Não, aí não é. Tem que ser no microfone. Clica aqui no microfone, na setinha que está do lado do microfone. Audio settings. Volume. Aqui. Agora você fala com ele, se tá bom. Agora como desce para ele de novo? Não, primeiro fala alguma coisa com ele, acho que para ver se Você ele... está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Ah, eu também estou te ouvindo muito Agora é só bem. fechar Tá aqui. ótimo. Perfeito. Obrigado. Sem problemas. Eu só espero que depois os sons que eu vou projetar aqui, o vídeo, dê tudo a contento. Né? Ok, tá bom. Tá joia. Ficamos na espera, então? Eu sugiro, deixa eu ver, entrou mais... Oscar entrou agora ou não? Acabei de entrar. Perfeito. Estou te vendo, Tudo Oscar. bem, tem quem que já está na chamada? A gente tem 4 Bento acabou de pessoas aqui entrar. além de mim, isso. O Bento acabou de entrar. E eu tive que ir para São Paulo de última hora. Acho que eu tive problema aqui de conexão. E eu não vou conseguir... Eu acho que eu pedi para a Cíntia gravar. Não sei se está gravando. Tá, sim, eu olhei as configurações e está gravando na nuvem automaticamente. Ah, maravilha, maravilha. Porque a gente consegue colocar para as pessoas. Bom, eu vou participar aqui da mínima possível, mas queria dar as boas-vindas a todos e agradecer principalmente ao Pedro aqui por ter lançado essa ideia da gente iniciar essa trajetória. Graças ao recurso aqui da tecnologia, a gente também consegue fazer isso gravado, de guardar esse registro dessa conversa aqui com esse assunto que, quando eu entrei no clube há vários anos atrás, na diretoria, o Pedro já estava tocando um grupo de conversas sobre Wagner que me chamou muita atenção. E agora, com a pandemia, eu toquei nesse assunto e o Pedro prontamente preparou esse material. Estou bastante ansioso para ouvir. Obrigado, Pedro. Foi um prazer, Oscar. Eu faço isso aqui com o maior prazer. Inclusive quando houve essa iniciativa sua da gente reeditar essas palestras, né? Eu fiquei muito feliz porque a primeira vez, que foi em 2013, que eu usei esse material pela primeira vez, ele foi gerado naquela ocasião, eu me animei tanto que ao final daquele ciclo de palestras de 2013, eu comecei a pegar o material que eu tinha feito de apresentação e transformei ele em texto. Esse texto foi crescendo ao longo do tempo, né? E hoje eu tenho 900 páginas do que vai ser um dia, eu espero, um livro, né? Mas se eu conseguir dessa segunda passada, agora em 2020, passar mais uma vez pelo material e aí de uma visão mais crítica, eu conseguir editar esse material, quem sabe em 2021 a gente consegue transformar isso num livro que eu deixaria aberto para todos, né? O objetivo é disseminar a informação de qualquer maneira. Muito bom. Bom, eu não sei, tinha mais gente inscrita, mas eu não sei se eu começo agora. Acho que eu começo então, né? Vamos começar, tem que privilegiar Tinha 9 pessoas inscritas, né? 9 ou 10 pessoas inscritas. Perfeito. Então, conforme vão chegando, eu vou admitindo aqui, tem que clicar e eu vou. Minha preocupação maior é que o som e o vídeo esteja sendo compartilhado. Eu acho que está todo mundo vendo essa figura, né? Então, eu vou começar oficialmente, passando os slides, né? Próximo slide. Vocês estão vendo, então, a mudança de slides. Está tudo seguindo, né? Sim, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, são 6 palestras que a gente vai fazer durante as próximas 6 semanas, tá? Não, obrigado. Toda quarta-feira,
às 18 horas. A palestra de hoje eu chamei de Os Primeiros Anos, né, porque é um período realmente que ele é tão, vamos dizer assim, primitivo, que o próprio Wagner não gostava dele. Se a gente olhar o chamado Cânone de Bayreuth, né, que são as obras que são tocadas no Festival de Bayreuth hoje, elas não incluem essas obras, né, que fazem parte desse primeiro ciclo de obras aí, que vai até Rienzi. Então, a gente deixa isso destacado no módulo próprio. Depois, no dia 18/11, na próxima semana, eu vou falar da chamada Fuga de Riga, que é um episódio muito interessante da vida desse homem, né? Esse homem, ele viveu uma vida intensa, não só como compositor, mas como pessoa, né? Falar do Navio Fantasma, Tannhäuser Lohengrin, que é um ciclo também que se encerra, né? Se encerra com uma fuga, né? Wagner praticamente começa a tocar fogo em Dresden, né? E tem que sair dali foragido. Ele sai foragido, procurado pelas autoridades policiais e depois se refugia na Suíça. Depois a gente vai gastar duas palestras, né, 3 e 4, para falar do Der Ring des Nibelungen, que seria o Opus Magnus de Wagner, né? E eu quebrei em drama e música, porque aqui tem muito material e eu espero também que a gente consiga no tempo cobrir isso tudo, mas enfim. Depois a gente vai falar de uma penúltima sessão sobre Tristan e Isolde, né, e Meistersinger, né, que curiosamente vocês devem estar se perguntando, puxa, por que tratar junto? Tristan e Isolde é uma ópera romântica, tem a morte de Isolde, se morre por amor, né? Meistersinger é considerada uma comédia, embora esteja longe de ser uma comédia, né? Parece ser tudo muito lindo, né? Por que colocar isso tudo junto? Bom, junto porque a gente vai colocar tudo sob o ponto de vista metafísico. Então, quando a gente falar de noite e dia, que são opostos metafísicos, faz sentido a gente olhar essas duas óperas juntas. E por último, que seria a grande obra de Wagner, o seu último legado, né? Parsifal. E novamente o tema da palestra aqui é um pouco curioso, né? Espaço, tempo e causalidade. Embora essa obra esteja ligada ao chamado ciclo arturiano, lendas dos Cavaleiros do Grau, Távola do Rei Arthur, né? É uma obra que, no fundo, ela é metafísica, e se toda a polêmica que a religião parece trazer, né, confere a ela, a gente vai deixar a polêmica um pouco de lado e se focar nessas relações mais metafísicas, que, aliás, vai ser o que eu vou usar o tempo todo, né, para costurar isso com vocês. Né? Eu não sou músico, eu lamento que meu conhecimento musical seja muito pequeno, né? E normalmente quando a gente fala de Wagner, a gente entra a fundo na partitura, olha aspectos de tonalidade, mas eu não vou fazer isso pelas minhas limitações. Mas o que eu vou fazer bem vai se levar para o lado filosófico. Então, olhar Wagner como um homem da sua época, um homem do século XIX, né? Um século XIX da Alemanha, uma Alemanha que nem existia ainda, né? A gente estava procurando juntar aqueles estados alemães numa pátria única, isso motivava bastante Wagner, né? E o tema de fundo vai ser, então, a metafísica toda a filosofia metafísica por trás da obra dele, né? Bom, vamos começar, então, falando desse homem, essa figura polêmica, né? Que é o compositor e criatura mais polêmica da história da música ocidental. E as reações da sua pessoa são muito polares. Né? Ele é amado por alguns e ele é detestado por muitos outros. Difícil ficar indiferente, né? A simples menção ao nome Wagner, ela desperta as reações mais extremas das pessoas, né? Reações de júbilo ou de ódio extremo e descontentamento. Então, essa é a figura de fundo. Richard Wagner é comumente associado ao universo político de extrema-direita e, infelizmente, ao período nacional-socialista alemão do século XX. Tá? A menção ao seu nome traz terríveis lembranças do Holocausto que ocorreu. Até hoje ele é proibido de tocar em Israel, para vocês terem ideia, né? Dada a dor que ainda existe em função disso, esses episódios da Segunda Guerra. Então, infelizmente, deixa eu admitir aqui mais o Roland, pronto. Então, essa é a figura, acho que parte da má fama que esse homem recebe, né, é por parte dessa associação, diga-se de passagem, uma associação a posteriori, né, porque, estou admitindo aqui, desculpa, um por um, tem que parar para clicar, associar a posteriori porque Wagner viveu no século XIX, né, esses eventos políticos se deram no século XX. Existe hoje estudos que historiadores fazem, né, que tentam associar e fazer uma ponte entre Wagner, dizendo, olha, sem Wagner talvez coisas que a gente viu horríveis no século XX não teriam acontecido. Mas eu vou levar isso mais à frente. Opa, tem que clicar aqui agora, perfeito.
Bom, como homem, Wagner era terrível. Ele era um homem dono de uma terrível e detestável personalidade. Wagner era um antissemita, aqui ninguém vai falar nada que não seja verdade, né? O antissemitismo dele era bastante intenso, até para os padrões do século XIX. Existia um costume do século XIX do antissemitismo, mas até as pessoas mais antissemitas ficavam escandalizadas com o nível de antissemitismo de Wagner, né? E se eu colocar alguns poucos adjetivos, assim, os mais brandos com quais seus detratores se referiam a ele, seria egoísta, megalomaníaco, gigolô, traidor, caloteiro, antissemita, obviamente, né? Esses são os adjetivos mais brandos, né? Chegaram até a compor um dicionário de xingamentos. Então, em 1903, Wilhelm Tapper, né, compilou um dicionário de xingamentos. Então, Richard Wagner no espelho da crítica. Assim, com todas as grosserias, expressões grosseiras, zombeteiras, rancorosas e caluniosas que foram utilizadas pelos inimigos e escarnecedores contra o mestre Richard Wagner, suas obras e seus seguidores. Olha o nível de emoção que esse homem desperta, né? Wagner também é um compositor único porque ele criou um teatro para execução exclusiva de suas obras. Esse é o chamado Bayreuther Festspielhaus, né, que fica na cidade de Bayreuth, na Baviera. Esse teatro foi inaugurado em agosto de 76, né, para propiciar a estreia do Anel do Nibelungo. Foi a pré-estreia mundial, né? Nosso imperador Dom Pedro II participou desse festival em 76, né? E, obviamente, né, não precisa se dizer que Ludwig II também bancou a construção desse teatro. Então, os pagadores de impostos da Baviera, né, ajudaram a pagar Rolf Wigel, nossa, uma grande presença aqui. E eu não preciso dizer que esse teatro é único também, porque uma vez que o Anel foi composto em 76 e executado ali, Wagner ele passou até a acústica do teatro na sua mente. Quando ele compôs Parsifal, uma década depois, né, ele compôs uma partitura com base na acústica do teatro. Isso é único também. Né? Você tem uma partitura que foi pensada para se tocar num local específico. Isso é muito interessante também. Mas é esse teatro que nos causa certos problemas, porque no momento que você cria um teatro, uma casa, você cria um epicentro para o culto à personalidade de Wagner. Né? Isso é muito problemático. Né? E foi a nora dele, né, Winfried Wagner, né, que abriu as portas de Bayreuth para os nacionalsocialistas após a morte do seu marido, Siegfried Wagner, em 1930. Siegfried Wagner era o varão de Wagner, era o único filho homem dele. Ele teve um casamento arranjado em função das suas preferências pessoais, vamos dizer assim, né? E ele tocava o festival. Né? Quando ele morreu em 1930, a nora dele assumiu, e essa nora dele era, infelizmente, uma simpatizante nazista que criou essa conexão, né? E tornou esse teatro epicentro também, né? Daquele período infame nacional-socialista. Isso realmente, acho que essa foi a pá de cal histórica, né, que criou essa associação de Wagner com o nazismo. Né? É preciso dizer isso. Ou seja, ele se torna post-mortem, né, o terrível proto-nazista, que é conhecido pelos seus elementos. Bom, para muitos de nós ele é uma divindade, né? Então existe um chamado culto Wagner, né? Que vira religião. A gente sempre brinca que quem vai a Bayreuth faz uma espécie de pilgrimage, de peregrinação e batismo, né? Ringnuts são pessoas que viajam pelo mundo atrás de performance do Anel do Nibelungo, né? Eu mesmo já fui um deles no passado, né? E uma vez fiz uma viagem, eu morava em Nova York, fui a Seattle para assistir um Ring, e quando eu cheguei uma pessoa que eu conhecia, ela perguntou, mas o que você veio fazer em Seattle? Eu falei, era ingênuo, né? Eu falei, vim por causa do anel. Obviamente só existe um anel, o Anel do Nibelungo, né? E ela falou assim, o anel, sim. Foi só depois de uma hora de conversa que ela descobriu que aquele anel não era um anel de diamante que a gente colocava no dedo, mas era o anel de Wagner, de uma ópera, né? E tinha um maluco que tinha viajado de uma costa para outra dos Estados Unidos para ver uma ópera chamada O Anel, né? Então esses são os Ringnuts, né? Eles existem, né? Peregrinação Bayreuth, etc. Então isso tudo é o que a gente tem como caricatura do que é esse culto a Wagner, né? Bom, existem sociedades chamadas Wagnervereine, né, que são sociedades cadastradas numa holding de sociedades ao redor do mundo. Aqui estão todas as cidades que a gente tem uma representação formal de pessoas que curtem Wagner, né, e se tornam em volta de sociedades. Né. Aqui nas Américas, na Austrália, Brasil, a gente não tem nenhuma, tem uma bolinha branca ali que era o meu sonho de um dia a gente fazer uma aqui conosco, né, mas quem sabe um dia.
Bom, vamos falar um pouco da música dele, menos do homem, embora a gente vá voltar a falar dele, né? Mas para muitos indivíduos a música de Wagner ela é pesada, ela é sombria, ela é perturbadora, ela é ruidosa e para muitos simplesmente não é música. Essa caricatura que vocês estão vendo da orelha perfurada, né? É da época, né? Bom, muitos quando acordam já acabou, né? A prosa de Wagner realmente ela é verbosa, ela é pedante, ela é pretensiosa, ela é insuportável, ela é asquerosa quando certos escritos, ela é entediante, ela é soporífera, né? Enfim, para muita gente também que não entende nada, né? O que aconteceu depois disso tudo, né? Vai a vaga, voga do velho, vale tu viga, vaga lá vai a, né? Então, esse tipo de coisa confunde um pouco daqueles, né? Mas isso fica claro quando a gente lê os diários de Wagner. Se você lê os diários que foram compilados pela esposa dele, né, isso fica muito claro. Né? É difícil. Bom, por outro lado, para nós que estamos aqui, por exemplo, que tem essa afeição por Wagner, né, eu posso dizer o contrário. Longe de ser pesada e ruidosa, ela é sublime, etérea, ela é hipnotizante, santa e sagrada já é exagero. Isso eu não compartilho, né, mas muitos vão achar que a música é santa e sagrada. Acho que hipnotizante sim, né, mas coloquei aqui porque é o que a divindade de Wagner no seu Valhalla de Bayreuth, né, como vocês estão vendo. Né. Bom, Wagner teve vários admiradores famosos, eu não podia deixar de começar pelo primeiro deles, que é Ludwig II, o nosso imperador Dom Pedro foi um deles, Anton Bruckner, compositor, foi outro, Salvador Dalí, todo mundo conhece, Stephen Hawking, o físico, Stephen Fry, né, um comediante inglês, né, sobrevivente do Holocausto, a família dele também, apesar de tudo disso, um admirador, né? Chanceler Frau Merkel também, uma grande admiradora, e ele, que eu não me recuso a colocar a esfinge dele, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando, é o que ele merece, o máximo que ele merece aqui, né? Mas também foi um admirador dele, não tanto quanto imaginam, mas foi um admirador, infelizmente, né? Bom, quem foi à Espanha no castelo de Púbol, né, vai ver a admiração de Salvador Dalí por Wagner. Né? Teve uma piscina com 14 efígies de Wagner. Né? Aqui em casa eu comentei com a minha esposa de fazer igual, né? E eu quase fui xingado que está aqui levar pedrada. Então acho que eu não vou ter uma piscina dessa com essas efígies aqui, né? Mas Salvador Dalí fez isso, né? Tá bom. Bom, pessoas importantes. Tem pessoas que a gente não pode deixar de comentar, que são essas três aqui, né? Então, a primeira é Mathilde Wesendonck, que era esposo de Otto Wesendonck, né? E com quem Wagner supostamente teve um affair romântico. Isso também é um pouco, isso não é, isso é alvo de debate também, né? A filha do compositor Liszt, né, casada com von Bülow, que era um maestro regente de Wagner, né? Então era Cosima Liszt von Bülow, que eventualmente virou sua esposa. Wagner roubou a esposa de von Bülow, né? Então ela virou Cosima Wagner, né? Quando a gente fala de Cosima Wagner, né? E obviamente o rei Ludwig II. Sem ele a gente não teríamos hoje Wagner. Wagner teria perecido no meio de seus devaneios, de suas dívidas, de seus problemas, talvez se suicidado ou não, né? Mas sem Ludwig a gente não estaria aqui para falar dele. Bom, por que perder tempo com uma personalidade tão repugnante, envolvida em tanta controvérsia? Esse é um tema que é mais fácil a gente deixar para debate, né? Porque é difícil. Wagner falava o tempo todo em Gesamtkunstwerk, uma obra de arte completa. Então, era fusão de música, drama e todo o mais. Então, nesse sentido, se ele quer integração, né, então a gente não pode separar a obra da personalidade. A gente não pode separar o artista do homem. É difícil. Isso é um debate muito controverso, né? No fundo, o que a gente está dizendo é separar a psicopatia da genialidade. Pode uma pessoa psicopata, em termos de personalidade, produzir conteúdo artístico genial? Isso também é algo muito subjetivo e eu preferia que a gente deixasse para o final quando a gente conversar. Né? Mas, infelizmente, é o que está por trás de tanta controvérsia a respeito desse homem. Enfim, se pergunta se Wagner foi um gênio ou um monstro, ou talvez ambos ao mesmo tempo. Né? Bom, deixando de lado um pouco a personalidade e a política, nós vamos falar um pouco da música, realmente. A música de Wagner, ela provoca sentimentos muito profundos na maioria das pessoas. Tá? E por quê? Porque a música dele atinge camadas muito profundas da estrutura psíquica das pessoas. Eu não estaria errado em dizer que, num certo sentido, quando a gente escuta Wagner, a gente faz uma sessão de psicoterapia forçada. E isso é que ressente, talvez, muitas pessoas. Umas se deixam levar por essa psicoterapia forçada, mas outras se ressentem disso. Né?
Ou seja, vamos dizer claramente a verdade, a música de Wagner é uma música manipuladora do subconsciente. Eu não consigo conceber que Vivaldi ou Bach, né, manipulem nosso subconsciente a esse ponto. Claro, toda música vai manipular o subconsciente, de alguma maneira, trazendo uma sensação boa ou ruim, né? A gente ouve um Vivaldi, um Beethoven, ou Bach, né? Isso vai acontecer. Mas quando a gente ouve Wagner é diferente, porque ela não só invade, mas ela manipula, né? Então Wagner, ele invade a mente, ele invade a alma, ele entra como uma broca psicológica, né? E ele começa a fazer aqueles instintos mais profundos, aqueles sentimentos mais profundos serem aflorados, tá? Num certo sentido, até historicamente, né? Wagner se antecipa a Freud, né? Existem livros, inclusive, que fazem de uma interpretação psicoanalítica do Anel Nibelungo, em termos de arquétipos junguianos, né? Então, não só se antecipa a Freud, mas a Jung também, né? E é por isso que muitas pessoas, quando ouvem sua música, né, vão classificá-la como pesada, desagradável, tensa, intimidadora e outros adjetivos. Mas essa é a grande verdade por trás de Wagner, né? E o que acontece exatamente isso é quando indivíduos que não conseguem se relacionar com o mundo e a sociedade de uma forma sadia podem encontrar nesse universo alternativo de Wagner, né, algum tipo de fantasia e serem conduzidos ao fanatismo. E aí é o ponto onde a admiração se transforma em obsessão. Então isso é o que a gente, infelizmente, vai lamentar como resultado, né, o produto dessa música. Outros, por outro lado, não se sentem confortáveis, se ressentem, né, dessa tentativa forçada de hipnose da alma, né, e elas rejeitam a música. Então eu rejeito porque eu não quero ser submetido compulsoriamente a uma sessão de psicoterapia, né. Eu conheci lá nos meus tempos passados em Nova York uma repetidora, uma pianista repetidora do Metropolitan Opera, né, e ela fazia todo tipo de trabalho musical com os cantores, menos Wagner. Se recusava a fazer Wagner porque ela realmente dizia que eu não consigo tocar Wagner sem me sentir mal. Quando eu começo a tocar os primeiros acordes de Wagner no piano, aquilo me causa um mal-estar e eu tenho que interromper, então por isso me concentrei em ópera italiana. Palavras dessa pianista. Então, é muito engraçado, isso realmente acontece. E aí o que acontece, então, é isso, né? Se você junta esse tipo de hipnose forçada à personalidade terrível desse homem, né? O resultado é muito previsível, né? A sua repulsa passa a ser verbalizada agora, né? E passa a ser articulado como um ódio contra Wagner, né? Acho que o episódio mais famoso que a gente conhece, né, é Wagner contra Nietzsche. Isso aí deu até a origem a... Bom, enfim. Então, só para a gente lembrar aqui, em 88, né? Wagner já era morto, né? E Nietzsche escreveu o caso Wagner, né? Então ele diz o seguinte: estou observando de longe, seguro, essa figura decadente vai estragar a nossa saúde e a música também. Por acaso Wagner é um ser humano ou não seria, na verdade, uma doença, né? Ist nicht eher eine Krankheit, né? Então será que Wagner não seria uma doença, a doença Wagner, né? Mais ainda, né? Quando ele coloca muito bem, Nietzsche foi brilhante quando ele colocou isso, né? Ele diz o seguinte: Wagner é um grande desperdício para a música, né? Ele obteve uma maneira de cansar os nossos nervos, né? Tornou a música doente. E a criatividade dele é uma pequena arte de inflamar novamente os exauridos, de chamar os semi-mortos de volta para a vida. Minha tradução livre minha aqui, ele é um as dos truques hipnóticos aqui, né? Este é mais hypnotische Griffe. Ele derruba como touros mesmo os mais fortes, ou seja, essa hipnose dele era um mestre, né? Se eu não me engano, no mesmo texto, mais adiante, ele chama Wagner do Cagliostro, o Cagliostro da modernidade, né? Conde Cagliostro, né? Uma figura muito popular nos salões franceses do século XIX também. Um farsante, na verdade, hipnotizador, né? Então, esse foi o diagnóstico de Nietzsche, né? Enfim, é isso que acontece. Então, essa música de Wagner atinge camadas psíquicas, né? E, às vezes, a gente pode ter a admiração se transformando em obsessão. Isso é parte da polêmica em volta desse homem, né? Na minha opinião, o melhor juízo feito à pessoa e à obra de Wagner está contido nas palavras do Catulle Mendes. Catulle Mendes foi genro de Henri Poincaré, que foi um grande matemático do século XIX também, né? E um escritor famoso também francês, né? E que escreveu as seguintes palavras em 1880, porque Wagner não só ele era antissemita, mas ele era também francofóbico, ele odiava os franceses também, né? E foi justamente em 1880, quando a França perdeu a guerra, né, para a Prússia, né, que Wagner tripudiou sobre os franceses e escreveu uma peça terrível, né, um texto absolutamente detestável, de muito mau gosto, chamado Eine Kapitulation, onde ele faz
troça dos franceses. Apesar disso, vejam bem o que Catullio Mendes escreveu, né? Ele conta uma história passada em Budapeste, na verdade do lado Peste da cidade, né? Com um banqueiro húngaro. Ele dizia, o banqueiro, me lembro quando eu já estava em Peste com um banqueiro húngaro, ele era judeu e odiava Wagner por causa de um livro sobre os judeus, o famoso manifesto que Wagner escreveu em 1850 e depois republicou em 1970. Ele era um músico e admirava Richard Wagner por causa de Meistersinger. Mas ele mostrou em seu escritório um busto de Wagner, né? A quem ele havia colocado uma corda em volta do seu pescoço e uma coroa de louros dourada na cabeça. E ele diz, Catullio Mendes, devemos pensar como o judeu húngaro, devemos odiar e admirar o autor de Lohengrin. Eu era seu amigo, eu não sou mais, mas eu ainda permaneço o apóstolo fervoroso. Eu apenas me privo de lhe estender as mãos que lhe aplaudem. Interessante, né? Bom, falar rapidamente de uma pequena biografia de Wagner, né? Quem quiser se aprofundar, é impossível você fazer isso sem ler essas obras aqui, né? O próprio Wagner, como sendo um grande megalomaníaco, escreveu Mein Leben, Minha Vida, né? Então, indispensável, né? Uma versão da vida de Wagner contada por um terceiro é a versão de Glasenapp. Glasenapp era amigo da família, acompanhou, e a gente tem passagens muito importantes da vida de Wagner, né? Nesse texto. Tem traduções para inglês, para quem não fala alemão, né? O historiador oficial dele, Ernest Newman, publicou uma obra em inglês chamada The Life of Richard Wagner, em 4 volumes. Foi a primeira obra que eu li na minha vida sobre Wagner, sobre a biografia, né? Antes de ler a própria Mein Leben. E, por último, os diários de Cosima Wagner, né? Eu tenho a versão em inglês aqui em casa, mas em online, em alemão também existe, os Tagebücher, né? Então, Cosima Wagner Tagebücher, que são os diários que, quando Cosima Wagner se juntou a Wagner, né? Ela registrou num diário tudo que acontecia. E é uma leitura muito chata, mas reveladora. Hoje, hoje Richard passou mal. Hoje, Richard comeu um pão. Hoje, Richard tossiu. Hoje, Richard passeou. Então, são mínimos detalhes, né? Mas muita coisa importante é traída aqui dentro e essa leitura, eu diria que é obrigatória também. Bom, a gente tem vários períodos históricos geográficos, né? Então, a gente tem um período inicial entre Leipzig, Dresden, Magdeburg, né? Onde finalmente Wagner entra no período de Riga, então ele culmina em Riga, na Estônia, né? Ele sai foragido deixa eu só admitir mais um aqui. Ele sai de Riga, foragido, o famoso episódio da fuga que a gente vai comentar, né? Depois vem um período entre Riga, Paris e Dresden, onde é composto o Fliegender Holländer, Tannhäuser, Lohengrin. Isso termina com mais uma fuga, né? Dessa vez de Dresden. Wagner sai foragido das autoridades policiais, né? Ele entra no exílio suíço, é o primeiro exílio suíço dele, vai para Zurich. Depois tem o período de Paris, onde ele passa por uma humilhação. Nesse período todo, ele começa a composição do anel, com Rheingold e Walküre, né? E depois, quando ele volta para a Alemanha, em München, com um período onde o rei salva ele, né? A gente tem a composição de Tristan Meistersinger. E, mais uma vez, ele sai exilado para a Suíça, o seu segundo exílio suíço, né? Volta para a cidade de Lucerna agora, Trebsch, uma península de Lucerna, onde ele termina a composição do anel e depois retorna a Bayreuth finalmente, né? E tem a morte em Veneza, né? Então, a gente vai tratar de tudo isso ao longo aqui dessas 6 próximas semanas. Deixa eu clicar de volta aqui, perdi o foco. Pronto. O primeiro exílio a gente vai comentar depois, né? Bom, eu preciso falar, antes de tudo, né, sobre Ludwig II. Né? O historiador Dieter Borsch-Meyer chama isso de o encontro de duas anomalias. A anomalia Richard Wagner e a anomalia Ludwig II. Vou passar um pequeno filme para vocês, né? E eu espero que vocês consigam enxergar e o áudio esteja bom também. Né? Então, vamos lá. Gib mir die Kraft, ein guter König zu sein. Und nun bist du unser König. Ich werde ein Zukunftsreich errichten. Ganz nach meiner Vorstellung. Der Schöpfer des Lohengrin soll nach München kommen. Richard Wagner? Ja. Bald werdet ihr spüren, wie die Musik uns höchstes Glück bringt. Wenn du dein Volk glücklich machen willst, gib ihm Freiheit. Das ist, wonach es sich sehnt. Du sprichst mir doch aus der Seele, Elisabeth. In Frieden und Glück soll mein Volk leben. Das ist Freiheit.
verhängnisvollen Scheideweg. Das geht nicht um Musik, das geht um Krieg, um Untergang. Unter keinen Umständen werde ich die Mobilisierung unserer Armee bewilligen. So einfach ist das. Ihr seid die Ersten, die das sehen dürfen. Ich bin der Lohngering. Majestät soll ein ewig Rätsel bleiben. Pronto. Acho que deu tudo certo, vocês conseguiram enxergar, né? E o som estava bom, né? Bom, apesar de dizer que era Natal em Kino, né? Esse filme é de 2012, na verdade, né? Mas eu escolhi colocar esse pequeno trecho do trailer do filme, né? Porque realmente, sem esse rei, a gente não teria tido Wagner como a gente conhece hoje, né? E para falar da relação entre os dois, nossa, seria um capítulo longo, podemos ficar horas aqui debatendo, né? Deixa eu passar rapidamente sobre alguns aspectos-chave, né? Mas o que aconteceu? Wagner estava à beira da ruína em 64. Ele praticamente esperava um milagre. Ele escreve uma carta para o seu amigo, né? Onde ele praticamente se antecipava o que aconteceu. Ele fala, Ein Licht muss die zeigen, né? Então, tem que aparecer um milagre que está aqui. Essa luz apareceu realmente, né? Porque nesse dia, 3 de maio, uma terça-feira, em 64, em Stuttgart, né? O secretário do gabinete do rei, o Pfistermeister, né? Porque Wagner chamava eles debochadamente Pfi e Pfo. Pfistermeister era o Pfi, né? Enfim, mas foi depois. O Pfistermeister, né? Procura Wagner no hotel, convoca Sua Majestade, né? Convocando, traz um anel de rubi, uma fotografia, né? E, enfim, e convoca Wagner para conhecer o rei. Wagner estava tão sem dinheiro que ele não possuía dinheiro sequer para comprar a passagem de trem dele, teve que ser pago por isso, né? E escreveu uma carta, essa aqui é a primeira carta que ele escreveu, né? Nesse dia, mostrando a sua dedicação para Ludwig II, né? E hoje, se a gente olhar esse hotel, né? Esse hotel fica em Stuttgart, na esquina dessas duas ruas aí, na Königstraße com a Boltstraße, né? Vai procurar uma placa onde a Sociedade Wagneriana local marcou esse momento histórico, enfim. Tá aí o endereço para quem quiser ir um dia lá. A gente imagina o que aconteceu, né? Mas a pergunta é, assim, Wagner se aproveitou inescrupulosamente de Ludwig. Ludwig era um sonhador e Wagner se aproveitou dele. Enfim, isso é uma coisa que a gente pode deixar para comentar depois também, né? Mas as forças que estavam em jogo que aqui eram essas, né? Então, o que aconteceu na Baviera, Wagner e Ludwig, né? Wagner com von Bülow casado ainda com a Cosima Lust von Bülow, né? E já numa relação escandalosa com Wagner. Isso causou muito ruído na corte, né? E o Pfo, né? Pfistermeister von der Pforten, né? Os conselheiros do Ludwig, né? Acabaram recomendando que Wagner deixasse a Baviera, né? Então, esse triângulo fatal acabou sendo desfeito, né? E aqui novamente uma figura alegórica do que talvez teria sido esse momento. Então, mais um trecho de um filme para vocês, né? Só imaginar o que teria acontecido naquele momento. Sag mal, heute mitten in der Nacht habe ich der Lutz aufgeweckt, mir deine Anordnung an von der Pforten vorzulesen. Ich will meinem teuren Volke zeigen, dass sein Vertrauen und seine Liebe mir über alles gehen. Deshalb steht mein Entschluss fest, Richard Wagner muss Bayern verlassen. Glaube mir, es musste sein. Sonst riskieren wir, dass es zu noch mehr Brutalitäten kommt. Was machst du mit mir? Du behandelst mich wie ein Lakai, der jetzt wieder geworden ist. Womit habe ich das verdient? Ich habe Angst um dich. Dein Leben ist hier in Gefahr. Pronto.
imagina o que deve ter acontecido, né? Então, Richard Wagner teve que deixar a Baviera, né, e se exilou mais uma vez, né, pela segunda vez, numa península da cidade de Luzern, chamada Treibchen, onde hoje existe essa casa que está aí, a casa que ele habitou, né? Foi o período mais feliz da vida dele, né? Ali ele compôs, inclusive, né, um chamado O Idílio de Siegfried. Essa casa hoje é um museu que vocês podem visitar, né? Muito bela, eu estive lá uns anos atrás, né? Lá, inclusive, foi quando ele conheceu Nietzsche, né? Então ali surgiu uma sólida relação entre os dois também. Se visitaram coisa de 20 vezes aí nesse período de alguns anos, né? O próprio Nietzsche depois se referia a Cosma como a Ariadne dos sonhos dele, né? Enfim, tem uma história longa por trás também, né? E aqui ele compôs nas escadarias no dia de Natal, aniversário da esposa dele, né? 25/12/70, né? Uma peça musical chamada O Idílio de Siegfried, mas que deve ser entendido mais como o Idílio de Treibchen, já que isso é um pequeno trecho para vocês também. Eu estou olhando para o relógio aqui, né? Mas só para vocês terem ideia, uma peça que é única também, que não parece Wagner, né? Mas vamos ouvir um pouquinho desse texto. This is the staircase where the Siegfried Idyll was first performed on the 25th of December 1870. Cosima's rooms were through there. They played at 7 in the morning, and she later wrote this in her diary for her children. Of this day, my children, I can say nothing to you, nothing of my feelings, nothing of my moods, nothing, nothing. I can only tell you in dry, straightforward words what happened. As I awoke, my ears perceived a sound that swelled up until I could no longer believe I was dreaming. Music was sounding, and what music! When it had died away, Richard came to me with the 5 children and presented me with the score of the symphonic birthday greeting. I was in tears, but so was the whole house. Richard had placed his orchestra on the stairs, and in this manner consecrated our Treibchen forever. It's the Treibchen Idyll. That's the name of the work. Pronto, desculpem cortar, eu sei que é péssimo cortar no meio, né? Mas é uma bela de uma peça. Mas vamos prosseguir, né? Bom, finalmente em 72, Wagner se muda para Bayreuth, né? Ocupa a chamada Vila Wahnfried. Wahnfried, que é o que ele chamou, né? Hier, wo mein Venen Frieden fand, onde meus devaneios encontraram paz, né? Então, a famosa Vila Wahnfried. Hoje é um museu, né? Bom, falando rapidamente da obra de Wagner, né? Wagner compôs algumas óperas, está no catálogo oficial, esse catálogo é compilado. Eu vou avançar aqui, tem 113 itens aí em forma cronológica, mas só desses 113 itens, 10 fazem parte do chamado Cano de Bayreuth, né? Que são essas óperas aqui conhecidas, que vai do Fliegender Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Rheingold, Walküre, Tristan, Meistersinger, Siegfried, Götterdämmerung e, por último, Parsifal, né? Quando a gente analisar aqui as óperas, eu vou tentar sempre trazer 3 camadas de análise. Uma camada mais superficial, que aborda o conteúdo mitológico, o drama propriamente dito. Uma segunda camada, que é uma camada de conteúdo moral, né, onde a gente fala de aspectos de sociedade e política. E, por último, que é onde eu gostaria realmente de chegar, né, uma camada mais profunda, com conteúdo filosófico, que a gente vai tratar de metafísica e cosmogênese, muitas vezes. Então, esse vai ser o tema da minha análise o tempo todo aqui.
Bom, coincidências, Wagner número 13, né? Algumas coincidências, né? Wagner escrito com 13 letras, nasceu em 1913, morreu no dia 13, compôs 13 óperas, o Ludwig II também morreu no dia 13, né? Weber também faleceu quando Wagner tinha 13 anos, enfim, o Capital tem 113 itens, o Anel estreou no dia 13, o exílio na Saxônia durou 13 anos, né? E o dia que ele partiu para Veneza antes de morrer foi em dia 13 também, né? E seu último encontro com Liszt em Veneza foi no dia 13 também. Então, curiosidade número 13 em volta da personalidade, né? Mas só curiosidade, né? Ah, sim. E o mês 13, onde ele morreu, era o ano 13 da Confederação Alemã, né? A partir de 71. A infância de Wagner, né? Bom, a infância de Wagner, ele nasceu em Leipzig, né? Ele era filho de um escrivão de polícia, uma filha de um padeiro chamada Johanna, né? Essa casa, quando ele nasceu, figuras históricas, né? Foi batizado como Wilhelm Richard Wagner. Hoje essa casa não existe mais e virou uma filial da rede Karstadt, né? Quem for então também lá vai poder ver essa placa aí comemorativa, né? Bom, vamos falar rapidamente da infância dele, né? Existe toda uma polêmica sobre as origens, se Wagner realmente era filho biológico do pai dele ou se na verdade ele era filho do segundo marido da mãe dele, né? Porque depois que o pai falece, ele fica órfão aos 6 meses de idade, né? Então a mãe se casa com um ator também, Ludwig Gaia, né? Cujas origens também não são muito claras, né? E existe toda essa polêmica, isso transparece, a gente olhar muitas vezes em óperas dele, principalmente em Siegfried, a questão do órfão ali, da relação com a mãe é muito transparente, comento também mais adiante. Só para falar dos tons de rosa, né, que também é famoso, Wagner tinha uma obsessão com a cor de rosa, ele era obcecado a ponto de mandar fabricar sedas e veludos sob encomenda, né, em lotes assim absurdamente elevados e caros, né? E essas cartas para Berta Goldwag, que era a fornecedora de sedas, né, foram expostas ao público em 77, numa revista de sátira vienense, né, pelo jornalista Daniel Spitzer. E isso provocou grande polêmica na época também, né? A gente pode também abordar isso mais à frente, só para mais bonito da personalidade dele, né? Mas vamos começar com a primeira obra, Loibald, né? Então, rapidamente daqui, né, a primeira composição de Wagner, né, é uma composição, uma tragédia, né, que ele compôs, né, porque aos 15 anos ele apresenta esse drama onde ele mata 24 cadáveres. Então essa obra termina com 24 cadáveres, né, num clima de notável violência, com assassinatos, estupros e execuções. Tá? Uma mistura de Hamlet, King Lear, Macbeth, Richard III, né, com influências de Goethe e Kleist. Então ninguém precisa dizer que aos 15 anos você escrever uma obra onde você mata 24 pessoas, né, não é algo muito comum, né? Isso foi batizado, então, um Trauerspiel, né? Aqui o próprio Wagner confessa que isso foi baseado em Hamlet, né? Foi as primeiras imagens que ele teve artisticamente foram obras de Shakespeare, né? Depois, em seguida, vem Die Hochzeit, né? Isso aí muita gente diz que pode ser um pré-eco para Tristão e Isolda, né? Mas depois dessa tragédia familiar, ele resolve compor uma ópera. Ele se inspira num livro sobre histórias medievais, né? Um livro do Konrad von Würzburg, né? E aí ele fala de um casamento político entre 2 nobres, Ada e Arundel, né? E nesse casamento ele já questiona a moralidade burguesa da época e as convenções do casamento, tá? Pano de fundo, né? Wagner tinha sido namorado da filha de um conde, né? Junto à sua estadia em Praga, né? Conde Parta, né? Bom, tem toda a história que está aqui, que eu vou pular aqui em função do tempo, né? Mas só para vocês terem ideia, né? Ele compõe uma obra noturna e sombria, né? Onde, na véspera do casamento, o amante de Ada, Carlo, entra pela janela do seu quarto, rejeita os avanços, ela, né, defende sua honra e empurra a Carlo pela janela. Ele cai e tem todos os seus ossos quebrados, morrendo. Lindo, né? Aí ela tanto ama Carlo que ela colapsa no seu funeral e morre sobre o seu corpo. Então, muita gente vê isso que está aqui nessa coisa sombria, já um pré-eco de Tristão e Isolda, onde Isolda também morre de amor por Tristão, né? Mas, obviamente, né, mais um choque na família, né? A irmã Rosalie ficou chocada e enojada com esse enredo sombrio, né? Os manuscritos foram eventualmente destruídos, né? E a composição abandonada. 3 números musicais sobreviveram. Depois ele tentou reaver o manuscrito perdido, né?
Acabou perdendo na justiça isso. Mas, enfim, uma história bem interessante. A primeira ópera mesmo é As Fadas, de Fehn. É Wagner com final feliz, o que é único, né? Ele tinha 21 anos, visitava o irmão e compôs isso em Würzburg, né? Baseado em La Donna Serpente, do Carlo Gozzi, né? Ele mantém, inclusive, do Rothschild os nomes Arindal e Ada, né? Uma forma de compensar aquela má recepção familiar que ele teve, né? Mas aqui, pela primeira vez, você vê uma família feliz e um final feliz. Isso é a primeira vez que você vê isso em Wagner, né? Então, a gente vê uma família tratada de forma feliz, ideal, os filhos não são órfãos, não estão buscando os pais, não são produtos de uniões ilícitas, né? Tudo termina maravilhosamente bem, com final feliz, né? Tudo restaurado. Então, o próprio Wagner, ele não gostava dessa obra, né? Inclusive, foi a única que não foi performada durante a vida dele, né? Ela estreou em 1988 sob o protesto da própria viúva, né? Da Cosima Wagner, né? Bom, vou pular aqui aspectos da ópera, já que eu não vou falar muito, uma história de fadas e transformações. Próxima, Carnaval Siciliano, Das Liebes Verbot, a proibição de amor. O sistema teve que ser mudado, inclusive, né? Então, ela é baseado em Measure for Measure, do Shakespeare, uma obra com grande influência de Rossini, né? Comédia dell'arte, né? E, eventualmente, a pedido das autoridades de Magdeburg, Wagner tratou isso como chamar as noviças de Palermo, já que a ação se tratava na Palermo do século XVI, né? Então, ela teve uma única apresentação que terminou num fiasco, que está aqui. No meio da abertura das cortinas, ocorreu uma briga entre membros do elenco causada por traições e pulas de cerca, né? Vamos dizer assim, uma briga passional, né? É sempre assim com Wagner, né? Só para vocês terem uma ideia do que é essa ópera, vejam só o tema de abertura aqui na versão do Thomas Hardy, né? Com a Orquestra Sinfônica do Estado da Baviera. Pronto, acho que já deu para ter uma ideia. Nem parece Wagner, né? Parece Rossini, né? Mas já quando a gente vai para o ato 2, né? E conhece o famoso monólogo do Friedrich, né? So spät, né? Procurando Isabela, vejam as notas wagnerianas já nessa cena. Opa, perdão. Opa, eu tenho que clicar aqui em cima. So spät und noch kein Brief von Isabella. Está muito tarde, Isabela não mandou minha carta. Und noch kein Brief von Isabella. Pronto. Aqui a gente já vê os tons wagnerianos, né? É muito claro, né? Quando a gente confronta o segundo ato com a abertura do que parece um Rossini, mas começa a aparecer o verdadeiro Wagner que a gente conhece aqui. Bom, falar um pouco do desastre do que foi o casamento dele, né? E o episódio de Riga. Então, Wagner se casou com Mina Plana em Königsberg. Esse casamento durou quase 30 anos formalmente, mas foi um casamento com muita infelicidade e muita turbulência, né? E, eventualmente, eu faleci em 66, né? Bom, durante esse período, Wagner recebeu uma oferta para atuar como dirigente em Riga, e ele se muda para lá com a Mina, né? Bom, o problema que depois a gente vai ver, né, que o dirigente da ópera de Riga, né, esperava um repertório italiano light, né? E o que acontece é que chega esse Wagner, né?
e mais desentendimento com o Rodin. Vou tratar isso mais à frente, acho que na próxima semana. Bom, mas é lá que ele inicia a composição de Rienzi, né, onde ele terminou em Paris em 40. Isso eu vou comentar também daqui a pouco. Vamos falar de Rienzi, né? Rienzi, o Último dos Tribunos, uma ópera romana, grande tragédia romana, né? É uma ópera passada na Roma. Acho que todo mundo deve conhecer o tema de Rienzi, se lembrar da TV alemão, do programa de Stern TV, né? Só uma passada de tema. Bom, essa aqui é a terceira obra escrita por Wagner, passada na Roma do século XIV, né? Uma obra muito longa, ela tem 5 atos e dura quase 6 horas, repleta de coros, procissões e balés. Tá? Foi baseada num romance de um escritor inglês, Edward Bulwer Lytton, né? Sobre um personagem histórico chamado Nicola de Rienzi. Tá? E foi essa obra que projetou Wagner para fora do anonimato. Tá? Ela foi aceita para performance em Dresden em 42. E por que essa obra é tão importante? Bom, por 2 razões. Uma é essa que eu comentei, né? Mas a segunda é que existe um mito em volta de Rienzi, né? Então a ação se dá em Roma, da disputa de 2 famílias, os Colonnas e os Orsines, tá? E a figura do Cola de Rienzi. Mas Cola que julga vingar o assassinato do irmão, né? É o personagem central, né? E o que acontece? O Wagner cria uma aura ficcional sobre o caráter de Rienzi. Então, imagine o que significa um líder popular que tem uma espécie de sabedoria política à frente do seu tempo, capaz de unificar os estados italianos feudais, né? Isso aqui, eu acho que a gente sabe por onde a gente está indo, né? Então, foi isso que torna muito polêmica essa obra. Bom, tem aqui o ato 1 passado na casa de Rienzi, o segundo 2 na frente do Capitólio Romano, o terceiro na frente do Fórum Romano, o ato 4 na Igreja Laterana, né? E o ato 5 novamente na frente do Capitólio, onde tudo termina desabando em chamas e em escombros, né? Quase que se antecipando ao Götterdämmerung dele anos mais tarde, né? Um pequeno trecho musical que está aqui, do famoso ato, onde o Deus Pai Todo-Poderoso, né? Do ato 5, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse disco aqui tocar. Pronto, uma rápida passagem. Bom, por que Rienzi é pouco executado? Primeira coisa, o próprio Wagner não gostava de Rienzi, ele se referia como uma obra desagradável, sehr unangenehm. Ela dura quase 6 horas, ela é distribuída ao longo de 5 atos, a produção é muito cara dela, porque eu preciso de muitos recursos vocais, solistas, coros, balés, procissões, e por último, né, é a temática política que cria uma certa polêmica, né? E isso é devido ao mito que foi criado por August Kubitschek, né, sobre Rienzi ter influenciado o jovem Adolf em 1905, né? Isso é um mito que foi criado, isso não é verdade, né? Então o mito é que Hitler teria dito, saindo da ópera Rienzi, que nesse dia a verdade chegou a ele, teve uma revelação, então toda a revelação do seu futuro político foi trazida pelo Rienzi de Richard Wagner. Isso é um mito, isso não aconteceu realmente, né? Rienzi ficou muitos anos sem ser executado, e a Ópera de Berlim, em 2010, né, fez uma montagem muito interessante, porque ela criou realmente esses paralelos, explorou politicamente esses paralelos, né, da figura do líder carismático popular com o filme do Chaplin, né, onde o ditador ele chuta uma bola no seu início. Uma montagem muito interessante, vale a pena ser vista ela. Eu tenho aqui um pequeno trecho para vocês verem.
É isso, essa é a montagem. Aqui eu tinha um tema de abertura, eu acho que eu vou pular, né? Eu vou terminar essa apresentação de hoje para a gente poder conversar, né? Com uma história interessante, né? Que mostra o que acontece quando a gente deixa a nossa fantasia ir adiante. Então, o título desse slide chama-se Siegfried enfrenta o dragão na Biblioteca Pública de Estocolmo, na Suécia. O pano de fundo é um trompetista da Orquestra Sinfônica de Estocolmo, né, que especializado em Wagner, que ama tanto o Siegfried que todo mês eles chamam de Siegfried of the Month, né? Então ele escolhe um local público para tocar as trompas dele, né, comemorando o chamado de Siegfried. Veja o que acontece. Não, vai ficar todo mundo. Eu estou aqui no negócio. Eu acho até que ela foi muito paciente com ele. Eu já teria expulsado antes. Mas, enfim. Mas é isso. Obrigado, vielen Dank, thank you, né? Essas eram as minhas considerações por hoje, né? O Oscar pediu para que eu não passasse de 1 hora, né? Então, eu acho que agora a gente pode conversar mais um tempo, né? Eu queria deixar, acho que todo mundo pode participar aqui e falar, se abrir o microfone, né? Deixa eu ver se eu... Excelente, eu ainda consegui assistir tudo, Pedro. Muito bom. Sério? Bom, foi um esquenta que está aqui, mas agora o mais importante é que eu consegui manter aqui o que eu tinha prometido de 1 hora, né? Então agora eu queria abrir para a gente discutir o que está aqui, né? E fica à vontade. Eu não sei, deve ter uma ferramenta que está aqui de comentários. Eu não consigo usar Tem um bate-papo e tem a ferramenta dentro do participantes, dá para levantar a mão. Mas, a princípio, tem 9, 10 pessoas aqui na sala. Acho que você pode gerenciar por aí. Deixa eu ver quantas pessoas ainda estão na sala. Estão todos ainda. Bom, então fique à vontade, né? Ótimo. E queria só lembrar que a gente está incentivando, inclusive a Weinkeller vai oferecer
2 garrafas de vinho para quem participar das 6 palestras. Na verdade, depois ela mudou. Quem participar de no mínimo 4 vão receber as 2 garrafas oferecidas pela Weinkeller. E a gente está divulgando isso mais amplamente. Então, divulguem aí quem participou, quem gostou. E espero que a gente tenha iniciativas similares assim. É muito genial a gente conseguir fazer isso no meio da pandemia. Bom, de qualquer maneira, estamos abertos para comentários. Então, bom, em primeiro lugar, queria mandar uma... Aqui eu vou falar boa noite no Brasil, mas ele está na Flórida, né? Então, Rolf... Ele está aqui. Tudo de bom. Não, está aqui? não estou na Flórida, estou aqui em Está no São Brasil. Paulo. Ah, não acredito. Ah, então depois a gente precisa conversar. Que bom. Eu quero dizer para você feliz aniversário, que acho que foi ontem, não foi? Ou anteontem? Foi, anteontem, muito obrigado. E cai numa data não muito simpática, mas é verdade. Mas não é um dia 13. Não, dia 13. Mas obrigado pela lembrança, Rolf. Mas, de qualquer maneira, preciso te agradecer, porque você foi o grande incentivador disso tudo. Eu só estou hoje reeditando o material de 2013, né? E aquele material que a gente fez, né? Ele hoje consta de 900 páginas que eu escrevi nesses últimos anos, né? Então, eu espero que eu termine a edição desse material, que não acaba nunca, né? Isso, veja, tem um livro com um ponto de vista transatlântico, vamos dizer assim, né? Eu chamei de Richard Wagner, um retrato transatlântico, porque ele foi inspirado nas palestras do Clube Transatlântico e tem uma visão de um brasileiro, né, sobre Wagner, né? Então, perdão? Agora? Acho que tem o microfone aberto, né? Enfim. Mas, enfim, se alguém quiser comentar qualquer coisa, eu estou aqui para conversar com vocês, né? Eu só posso dizer que foi espetacular, como sempre. Obrigado, Rolf. Foi muito bom e ficamos muito curiosos pelo próximo passo que você dará, tá? Como se diria em alemão, schlimmer wie ein Krimi. Esse é o período que não é muito interessante, porque é um jovem que ele é dono de um talento. Wagner era um gênio, né? Ele sabia disso, e esse é o principal problema dos gênios, né? Quando eles sabem que eles são gênios e eles demandam o reconhecimento da genialidade pela sociedade, né? Esse é um problema. Então, ele cansou de fazer dívidas, ele abusava das relações com mulheres, com seus patrocinadores. Ele realmente foi uma figura terrível, mas deixou esse legado. Só a questão do teatro, né? Eu me pergunto se Wagner teria sido tão odiado hoje, né, caso ele não tivesse feito o Festspielhaus em Bayreuth, né, que depois virou esse epicentro, porque é uma casa física, né, e uma casa física ela só sujeita a políticos visitarem e toda essa polêmica que aconteceu. Eu não quis projetar aqui a figura, porque essas fotos são bastante polêmicas, né, mas se qualquer pessoa entrar no Google e digitar Winfried Wagner, Bayreuth, 1934, né, vai ver umas fotos não muito bonitas, né? Então, isso explica muito essa questão toda, né, dessa transformação de Wagner nesse monstro que é conhecido. Não para desculpar o antissemitismo dele, né, mas eu tenho uma tese polêmica que eu vou apresentar na última sessão, né, que é uma tese que não é minha, obviamente, é a tese de alguns historiadores, né, que Wagner seria, no seu exterior, um antissemita e, no seu interior, um filosemita, um profundo admirador da cultura judaica. É uma tese bastante polêmica, né, mas a gente evidencia isso com alguns registros históricos. Né? O que é muito similar se odeia, não? É verdade, né? Os opostos sempre caminham juntos, né? Tudo se fecha num grande círculo, onde o infinito, na verdade, é um círculo, né? Nós, matemáticos, sou um membro da categoria, né? A gente sabe muito bem disso. O infinito, na verdade, é um círculo. É um grande círculo. O raio dele é infinito. Então, os dois lados, seja para que lado a gente caminha, a gente vai se encontrar no mesmo lugar, né? Que é justamente o desequilíbrio, né? Isso é muito claro quando a gente olhar a obra o Der Ring des Nibelungen, né? Sob o ponto de vista filosófico, é uma obra que fala do desequilíbrio do universo. O que acontece quando a natureza, no seu lindo e saudável equilíbrio, ela é desequilibrada por uma pessoa que está sedenta de poder, né?
Então, aquele que está sedento por poder, ele vai cometer um ato de desequilíbrio, né? A natureza vai dar o seu troco, ela vai restaurar o equilíbrio, fazendo o que tem que ser feito, né? Mas quando a gente falar de Wotan e falar de Albrecht, né, que são os opostos metafísicos do anel, vai ficar claro isso para vocês, né? Mas, de qualquer maneira, foi um prazer aqui tê-los todos. Estou aqui de novo à vontade para todo mundo que fazer um comentário que está aqui, ou se tiver algum desejo também que eu possa incluir em apresentações futuras, né? Eu gostaria de parabenizar o professor que trouxe todo esse conhecimento, nos brindou com essa maravilhosa obra, e vamos estar aqui para prosseguir nos próximos capítulos. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Douglas. Fico muito feliz aqui pela sua presença também, né? Então, fico muito feliz por isso também. Mas aguardem as cenas dos próximos capítulos que vocês vão se divertir realmente. Então, esse Wagner que a gente conhece mais, ele demora um pouco para aparecer, né? Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Fantástico. Rolf, você vai ficar quanto tempo aqui no Brasil, só para saber? Eu vou até terça que vem, nós vamos para a Alemanha e depois 8 de dezembro voltamos para cá e aí vamos ficar até o ano que vem. Então provavelmente eu te vejo na volta, então a gente combina alguma coisa. Tá bom, perfeito. Ótimo, maravilhoso. Tá bom. Mas no meio do tempo eu vou acompanhar, eu acho que uma ou duas palestras estão na Alemanha. Tá bom, perfeito. Tá bom. Pode participar online, não? Transatlântico. Literalmente transatlântico. Perfeito. Então tá bom. Bom, desejo então a todos uma boa noite que está aqui e até a próxima então. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Foi muito bom, muito lindo.